Pais queridos, tem palavras que a gente lê sobre o nosso Criador que nos dão uma imensa alegria. Como, por exemplo, Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o interior, Samuel. Então a gente crê dessa forma, a gente entende que o Salvador e o seu Pai, ele não vê a gente como o homem vê, ele conhece o nosso profundo e escondido. Então, meu querido, não importa as acusações que você tem sofrido, desde que você saiba em seu coração que você está com ele. Se as acusações são injustificáveis, se glorie, porque antes de você aconteceu isso com os profetas. Porque ao contrário dos homens, ao contrário de Deus, os homens, querido, vê totalmente ao inverso. A gente lembra muito bem do nosso irmão Abraão, o qual é dito que ele era considerado amigo de Deus. Não foi ele que se autodenominou, olha, eu sou amigo de Deus, mas foi testificado dele dessa forma, por outro profeta, por outro homem de Deus. Então, meu amado, mas agora tem pessoas dizendo que Abraão não era bem assim, porque, querido, Abraão não era amigo de Deus, não pela sua perfeição, a qual ele nunca teve, mas pela retidão, pela sinceridade que ele tinha diante do Pai. Então, mediante as suas forças e sua capacidade, ele era perfeito, mediante os seus limites. Então isso lhe foi imputado como justiça e ele foi considerado como amigo de Deus. Davi também foi aquele homem segundo o coração de Deus. Isso foi o Salvador quem testificou. Pedro o chamou de profeta, não pelas suas virtudes, assim como Abraão, mas pelas suas atitudes diante do Pai. Quando ele cometeu aquele adultério e aquele homicídio, quando se envolveu com a esposa de Urias, ele se humilhou diante do Pai e se arrependeu amargamente sobre aquilo. Aí eu digo, querido, se nós tivéssemos a mesma atitude que teve o nosso irmão Davi, quando nós percebemos que desobedecemos ao Pai, que cometemos, que tropeçamos nos mandamentos do Pai, se nós pudéssemos, tivéssemos essa capacidade de nos humilhar diante dele, para que nós possamos ou pudéssemos ser restaurados, para que nós possamos ser justificados, porque se o pecado não é confessado, ele não é perdoado. Não, mas o pecado de Davi foi muito, então é muito fácil apontar os outros, né? Davi pecou nisso, então o meu pecado não é nada perto de Davi. Essa é a concepção que muitos de nós temos. Mas não importa se Davi é testificado não por ele, mas por outros, que era segundo o coração de Deus. Não importa se ele é considerado profeta de Deus, não por ele mesmo, ele nunca se autodenominou isso, mas por outros, porque agora estão dizendo que eu era segundo o coração de Zeus. Estão dizendo agora que se ele era segundo o coração de Zeus, então ele era profeta de Zeus. Nunca foi profeta do Altíssimo, né, querido? Mas que possamos estar livres dessas coisas. Vamos falar agora de João Batista, uma passagem bem interessante. João Batista foi aquele homem, querido, que falou, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando João estava no cárcere, em tamanha aflição, bateu a dúvida no coração dele. E ele chamou seus discípulos e falou, olha, fala a seguinte mensagem para aquele que está curando. És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Veja que aquele mesmo homem, cheio de fé, cheio de ousadia para afrontar um rei, afrontar os religiosos, a autoridade de Israel na época, agora ele está com dúvida, não tem mais certeza se ele testificou da pessoa certa. Querido, o Senhor, Ele entende as tuas necessidades, Ele entende as tuas e as minhas deficiências.
Quantos de nós já não chegamos ao fim da estrada, ou no meio de uma estrada, e perguntar, Senhor, por quê? Por que isso ou por que aquilo? Quantos de nós? Mas nem por isso, Senhor, Ele te acusou de servo de Baal. Nem por isso Ele te acusou de servo de Zeus, ou de seguidor de Zeus. Se você, amado, tem um coração sincero diante dEle, Ele te pegou pela mão, te ergueu. É por isso que você hoje está aqui. Então, Ele não vê como me vê, meu querido. E para esses não ficar acusando o nosso irmão João, porque se fosse eles no lugar do Salvador, tinha levantado, olha, João agora se apostatou da fé. João agora se desviou da fé. João agora olhou para trás, então ele não é digno de mim. Mas veja a resposta dele. Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais que um profeta. Porque este é de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior que João Batista. Então agora, para aqueles acusadores, para aqueles apontadores, como nós temos os de hoje, ele disse, olha, vocês não exaltam Abraão? Sim. Vocês não exaltam a Davi, a Elias, a Samuel, a Ezequiel? Em verdade eu vos digo que nenhum daqueles é maior que João. Nenhum desses. Porque esse João, o qual agora está passando por essa tamanha aflição, ele ficou encarregado da maior incumbência de todas, preparar o caminho do Filho do Altíssimo. Então, querido, com isso aí não teve um acusador para acusar o João, para apontar e dizer que o nosso irmão João tinha se apostatado da fé. Então é assim que o nosso Salvador vê, meu irmão. Então, querido, não se importe com os acusadores. Ele conhece o teu coração. Se você estiver em retidão com Ele, Ele vai te erguer, colocar você no colo e caminhar contigo até que você possa andar com suas próprias pernas. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.